O sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos do mundo. Para desatar nós históricos que oneram produtores e consumidores, estão em discussão no Congresso Nacional 3 propostas para a tão sonhada reforma tributária. Mas quais serão os impactos dessas medidas no agronegócio? Esse é o tema de capa da edição 1519 do Boletim Informativo, que é a revista semanal do sistema FAEP-Senar Paraná. Além da reforma tributária, também vamos conversar sobre os riscos do uso de sementes piratas e outros temas que estão nas páginas dessa edição. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. E para falar sobre esses temas, nós contamos hoje aqui na nossa bancada com o economista do Departamento Técnico Econômico da FAEP, Luiz Eliezer. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, André? É um prazer estar aqui mais uma vez falando com o amigo ouvinte. E com a engenheira agrônoma do Departamento Técnico Econômico da FAEP, Ana Paula Kowalski. Tudo bem, Ana? Tudo bem, André. Muito obrigada pelo convite. E também temos aqui o nosso colega, nosso amigo, jornalista Felipe Aníbal. Como é que vai, meu caro? Salve, salve, André. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu queria começar perguntando para o Luiz Eliezer. Luiz, essas propostas que estão tramitando no Congresso, alguma delas é aquela proposta dos sonhos quando a gente fala em reforma tributária ou não? De forma nenhuma, André. A reforma tributária ela é fundamental, ela é importante. O setor defende uma reforma tributária que venha simplificar, desburocratizar e racionalizar a questão do tributo no Brasil. Tem 7 propostas tramitando no Congresso, 3 principais, uma no Senado, uma na Câmara e uma enviada recentemente pelo governo federal. Algumas com mais prejuízos ao setor, outras com menos, e vamos detalhar aí cada uma delas. Essa matéria de capa dessa edição 1519 do Boletim Informativo, ela detalha as 3 principais, né, Luiz? E eu vi que tem alguma delas que parece que é extremamente prejudicial para o agronegócio, né? Qual delas? É a que está na Câmara, né, que é a PEC 45, né? Ela, para o setor, no primeiro momento, ela parece a menos palatável, digamos assim, porque ela não prevê isenções tributárias, ela não prevê tratamento diferenciado para questões e setores que são diferenciados, né? Ela tenta passar uma régua, assim, tratar todo mundo igual. Exato, ela passa uma régua. Essa 45, ela extingue aí 5 principais impostos, né? ICMS, que é estadual, o ISS, que é municipal, e 3 impostos federais. Ela unifica tudo numa alíquota de 25%, passa uma régua, como muito bem você colocou, e não prevê isenção de impostos, reduções, o que é moda no mundo, por exemplo, a questão da tributação sobre alimento. Dos países que têm esse modelo de imposto unificado, que é o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, apenas 2 países, né, numa lista lá de mais de 100, tributam alimentos nessa proporção. Então nessa PEC em específico é uma PEC que traz mais prejuízos ao setor. André, seria bacana falar também que já existe um estudo da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, que mede os impactos que essa proposta de emenda à Constituição traria para o setor agropecuário, impactos principalmente no que dizem respeito ao aumento de custos de produção. No caso da produção de soja e milho na região de Cascavel, por exemplo, um aumento de 17% do custo de produção, e a queda da rentabilidade média do produtor rural. Então, teria um efeito bem severo, bem significativo para todo o setor agropecuário. Quando vocês falam em aumento de custo de produção, é porque essa proposta aí, ela ia onerar qual insumo? Ia onerar os insumos? Iam ficar mais caros os insumos para produzir? É nesse sentido? No cenário atual, os insumos de produção, de modo geral, os insumos, eles são menos tributados, né? Na agropecuária, atualmente, os insumos são menos tributados, por exemplo, pelo convênio 100 do CONFAS, que reduz a base de cálculo em mais de 60% para a compra dos insumos. A PEC 45, que não permite nenhum tipo de concessão de benefício fiscal, traria um substancial aumento de custo de produção, como bem pontuado aí pelo Felipe. E isso depois chega no consumidor final, né? O nosso presidente, doutor Age, até salientou numa live que foi feita que tributar alimento é tributar a fome, né? Aquela frase resume muito bem os aspectos dessa PEC 45 para o setor do agro. Acho que outro ponto também que merece destaque é o fim da desoneração dos itens que compõem a cesta básica, né? Que estão diretamente relacionados ao universo agropecuário, e também vai ao encontro da fala do presidente que o Luiz mencionou,
que é de tributar a fome, né? Esses produtos da cesta básica devem subir. O estudo da CNA estima aí um aumento de até 27% da cesta básica. E como é que é a tramitação dessas propostas? Você contou que uma está na Câmara, outra está no Senado e outra foi encaminhada pelo governo. Qual caminho elas vão seguir agora? Pela tua experiência, Luiz, e a tua, Felipe, vocês acreditam que dá tempo ainda de apreciar isso nesse ano de 2020? O que a gente vê no bastidor da política em Brasília é que ainda esse ano deve ser aprovado alguma coisa assim. No caso da proposta do governo, que é um projeto de lei, a tramitação ela é mais simples. Ela precisa da maioria simples nas duas casas. Já a PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, né, de emenda constitucional, ela precisa de um quórum qualificado. E aí a tramitação é um pouco mais difícil. Ela precisa ser aprovada 2 vezes nas 2 casas. Então é um processo um pouco mais moroso, mas que a gente vê a articulação política para que ela ocorra ainda esse ano. Na transmissão ao vivo, André, que o Luiz mencionou, que nós fizemos pelas redes sociais aqui do Sistema FAEP Senar Paraná, o deputado federal Sérgio Souza, que é vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, tratou dessa questão da tramitação. Ele disse que o que deve ocorrer no Congresso é o seguinte, que não seja aprovado integralmente uma das 3 propostas, mas que se faça um apanhadão de cada uma ali, que dentro do Congresso acabe surgindo uma nova proposta de reforma tributária que deve ser então aprovada. Deve ser, vamos dizer assim, uma junção das 3, alguma coisa nesse sentido? Algo nesse sentido, assim, pegando pontos de cada uma delas, de forma que, claro, vai passar por um amplo debate no Congresso, né? A gente não pode acreditar que seja um processo fácil, porque é necessário consenso, e no caso de uma PEC, por exemplo, precisaria de 2/3 da casa. Então, por aí a gente vê o tamanho do consenso que precisa se construir, né? Então, a tendência é essa, né? Que se pegue pontos de cada proposta para que se chegue a um pacote único lá no Congresso, que então deve ser a nossa nova reforma tributária. Luiz, e na tua opinião, é suficiente o que essas medidas estão trazendo? Quando a gente olha no detalhe os projetos, a ideia é muito boa, ela vem realmente simplificar a cobrança de impostos, vai reduzir muito o contencioso no judiciário, porque vários tributos geram uma margem muito grande de discussão. Por isso a gente tem aí os grandes devedores, né? A gente tem bancos aí devendo dezenas de bilhões de reais ao fisco e tramitando nos tribunais superiores com base nesses argumentos. Algumas coisas são bem interessantes. O fim da cobrança por dentro, né? Todas as propostas prevê que a cobrança seja feita por fora. A cobrança por dentro é quando o imposto compõe a própria base de cálculo. Então, por exemplo, no ICMS, um produto que custa R$100, eu coloco primeiro os 25% do ICMS e calculo o ICMS sobre 125 e não sobre os 100. Então, agora, isso é uma coisa muito boa, o cálculo vai passar a ser por fora. Vai melhorar o aproveitamento dos créditos. Então, quando eu compro o insumo, esse insumo já foi tributado, eu uso ele no processo produtivo, agrego valor, gero riqueza, e daí eu pago o imposto, eu vou pagar o imposto sobre o que eu agreguei de valor naquele produto, e não aquele imposto cumulativo, eu vou cobrando o mesmo imposto em todas as etapas de produção. De modo geral, a reforma é necessária, é fundamental, e a gente vê como bastante positiva, mas aquilo que a gente sempre resgata, né? É simplificar, desburocratizar e não aumentar os impostos, e é possível fazer isso. E como é que fica nessa reforma? Já está contemplada a questão interestadual, outras questões aí que a gente sabe que oneram, às vezes, o agronegócio, né? E que fazem acontecer situações assim inimagináveis, como o leite lá do Pará ser competitivo no Paraná, umas distorções como essas, né? As propostas, de modo geral, vêm para minimizar a questão da guerra tributária, né, que tem entre os estados. Você tem uma legislação federal de impostos, você tem 27 legislações estaduais do ICMS, inclusive imprimiram uma vez todos esses tributos, e ela pesa mais que um elefante. Ela pesa mais de 2 toneladas. Se você imprimir toda a legislação tributária brasileira e empilhá-la, né, ela pesa mais que um elefante. Então, esse é um bom retrato do nosso sistema tributário, né? Pesado, moroso. Altamente complexo. As empresas têm que ter setores imensos para gerir todo esse volume de informação. Então, a reforma tributária vem justamente para reduzir esse custo, inclusive, que há um custo para poder... Você está dentro da legislação, às vezes o empresário... ele não sabe se ele está recolhendo corretamente um tributo.
né? Então, de modo geral, as propostas vêm para minimizar esses problemas, esses gargalos. Agora, essa pergunta que você fez, André, com relação a mecanismos para acabar com a guerra fiscal, né, o que vai ser de cada estado e tal, essa é uma preocupação, inclusive, do sistema do setor agropecuário que está acompanhando de perto essas discussões, porque muito disso vai ser estabelecido posteriormente por meio de leis complementares. Então, o que se espera é que essas leis complementares sejam pelo menos lançadas as minutas delas para que possa saber com clareza de que forma vai ficar, conforme, caso venha a ser aprovado a reforma tributária nesses modelos que estão tramitando lá no Congresso. Essa preocupação colocada pelo Felipe é fundamental. Para você ter uma ideia, né, para o amigo ouvinte ter uma ideia, numa das propostas já tem mais de 600 emendas colocadas por deputados e senadores. Então a gente tem que tomar o cuidado realmente de que o negócio não, em vez de simplificar, desburocratizar, vire um grande Frankenstein, né? Para que a gente não tenha surpresas desagradáveis lá na frente. De repente a ideia inicial era boa, mas ela foi tão mexida, tão acrescentada que ela acabou virando uma outra coisa que de repente não é tão positiva assim. Mas agora esse é o momento do setor do agronegócio fazer as propostas que ele acredita que são mais interessantes, que são mais justas para ele, né? Isso mesmo, né? A gente tem aí nas entidades a confederação, as federações, a própria representação parlamentar do setor na figura da Frente Parlamentar da Agropecuária. Estamos todos de olho, debruçados sobre os projetos e pautando os senadores e deputados para que um texto possível, né, para que a gente alcance uma relação ganha-ganha, né? O produtor ele tem que pagar imposto também. Não adianta eu querer uma rodovia boa para escoar minha produção se eu não pagar imposto, né? Então ele não está se negando a pagar o imposto, mas que seja algo justo. André, só para complementar o que o Luiz está falando, e sem querer ser cabotino, né, sem querer jogar confete sobre a própria instituição, mas o sistema FAEP-Senar saiu na frente nesse acompanhamento todo aí. O Departamento Técnico Econômico, por meio do Luiz Eliezer, por meio do Jeffrey Albers, estão acompanhando desde o início, desde que começaram a tramitar essas propostas, estão acompanhando, destrinchando para levar a informação qualificada para o produtor. O sistema FAEP-Senar Paraná foi o primeiro a fazer uma transmissão ao vivo para tratar da reforma tributária relacionada ao setor agropecuário, então a gente está levando informação qualificada para o produtor e, como disse o nosso presidente na transmissão ao vivo, se for preciso fazer uma nova mobilização em âmbito nacional, levar produtores lá a Brasília para fazer pressão, que é o papel da FAEP, né, exercer essa pressão política, isso vai ser feito. Olha aí, você vê que a representatividade política é isso, né, gente? Às vezes o produtor não está nem sabendo que essa reforma está em tramitação, mas aqui a federação está atenta já há muito tempo. Bem, mudando um pouco de assunto, gente, tem uma matemática aí que não faz muito sentido e que a gente vê com frequência no campo, que é o uso de semente pirata, né? Semente sem procedência, semente que não tem tecnologia, semente de fundo de quintal, poderia dizer assim, Ana? Esse mercado paralelo, né, legal de semente pirata, ele é uma preocupação sempre do sistema, e a gente procura difundir sempre informação, né? Porque, como você falou, é uma matemática que o produtor precisa fazer muitas vezes a médio e longo prazo, não é só ali naquele momento que ele está plantando e vai colher. Ele tem que saber que os prejuízos podem se prolongar além daquela safra. Então, é um ponto de atenção, porque a semente tem um peso grande também no custo de produção dele, né? E além do camarada comprar um produto, vamos dizer assim, que não é tão bom, que não vai ter um resultado tão positivo em termos de produtividade, né? Que outro tipo de risco o uso de uma semente pirata pode trazer? A semente, para a gente entender o prejuízo da semente pirata, a gente tem que entender os benefícios da semente certificada, né? A gente tem no Brasil um sistema nacional de sementes e mudas muito bem consolidado e que envolve o registro das empresas que produzem essas sementes. Elas precisam cumprir uma série de exigências de documentação e garantir a qualidade agronômica, genética, sanitária dessa semente para que ela possa ser comercializada para o produtor. Então, esse é um trabalho muito sério
porque impacta muito no resultado que o produtor vai ter, né? O desempenho dessa semente, o vigor, a sanidade dela. Também semente não é só vigor, é preciso ter atenção a essa questão sanitária. Então, essa semente de procedência vindo desse Sistema Nacional de Sementes e Mudas com registro no Ministério da Agricultura, que é quem regula, quem fiscaliza e quem monitora esse processo, é muito importante. E uma coisa que eu imagino é que a semente certificada, se eu tiver algum problema, eu tenho para quem reclamar também, né? Existe rastreabilidade, eu consigo voltar lá em quem me vendeu e exigir os meus direitos? Com certeza, quando você adquire a semente, além da nota fiscal, ela vem com um certificado de análise, de procedência mesmo, né? Ela tem todas as características muito bem discriminadas. Então, o produtor tem a quem recorrer. Se a semente, se ele seguiu todas as recomendações de plantio e ela não teve o desempenho que deveria ter, ele com certeza tem a quem recorrer. Se não for direto à empresa que produziu a semente, tem sempre o canal aberto com o Ministério da Agricultura também, que é quem fiscaliza esse processo todo, né? E quem fez essa matéria, quem escreveu, foi o Felipe Aníbal. Felipe, você chegou a conversar com algum produtor que utilizou semente pirata? É realmente mais, do ponto de vista econômico, parece um bom negócio? É tão mais barato assim? André, não conversei diretamente com o produtor, mas eu tive contato com uma pesquisa que até a Ana que me passou, que foi apresentado no ano passado no Fórum Brasil de Soja, que compara o desempenho de uma semente certificada com outras sementes com certos problemas. E o que se viu que essa pesquisa mostrou é que a produtividade de uma semente certificada chega a ser 80% maior do que as sementes piratas. Além disso, ao longo dessa matéria, eu conversei com especialistas em sementes da Embrapa, e foi o que mais me chamou a atenção, é de que além dessa questão da produtividade, a semente pirata pode ser responsável pela disseminação de doenças na lavoura e de plantas daninhas, inclusive de doenças que estavam erradicadas naquela determinada região. O exemplo que a gente menciona na matéria, o principal exemplo é o do mofo branco, que era uma doença que era restrita à região de Castro e Ponta Grossa, ali na década de 80 ainda, e que a partir de sementes piratas, essa é a principal hipótese, se disseminou para outras regiões do Brasil e hoje é um problema muito sério na região do Centro-Sul, por exemplo, e na Bahia. Olha aí. E, Ana, a gente consegue apontar as culturas que são mais prejudicadas pelo uso de semente pirata, semente sem procedência? A gente tem algumas que têm um percentual elevado de uso de semente pirata, né? Mas o feijão, com certeza, é uma cultura que sofre muito com essa questão, porque a que mais tem uso de semente pirata em detrimento da certificada, né? E é uma cultura que a gente tem uma certa dificuldade de avanço de pesquisa e de cultivares adequadas justamente por conta disso, né? A empresa ela tem que, para ela produzir, lançar uma nova cultivar com uma qualidade genética superior, ela precisa ter um incentivo de que realmente aquela semente vai ter mercado, ela vai ser comercializada. Então, esse é um ponto também danoso da pirataria. Ela diminui o interesse das empresas em pesquisar e avançar no manejo dessas culturas para que elas tenham, de repente, uma resistência a determinada doença ou tenham resistência à seca, excesso de chuva, enfim, é uma infinidade de características genéticas que podem ser trabalhadas, né? Na matéria, André, a gente traz um dado que é diretamente relacionado a isso que a Ana falou, né? A estimativa da Associação Brasileira de Mudas e Sementes, a Brasem, é de que o prejuízo causado pelas sementes piratas gira em torno de 2 bilhões e 400 milhões por ano no recolhimento de royalties. Esse dinheiro seria aplicado prioritariamente na pesquisa, no desenvolvimento de novas sementes que de repente tivessem uma variedade com maior produtividade, resistente a determinado produto, enfim, aplicação de tecnologia, né? Então a pirataria acaba minando também a pesquisa, o desenvolvimento de melhores sementes. É mais ou menos isso, né, Ana? Exatamente. O prejuízo ele pode ser para o produtor, no caso, ele pode ser no momento, como vocês citaram, né, de redução de produtividade, mas também pode se dar a longo prazo por esses prejuízos sanitários, enfim. Isso, né, pode ser dirimido, com certeza é dirimido pela produção oficial que remunera a empresa de acordo com o que ela produz.
não é só na questão de royalty também, mas na questão da própria comercialização da semente, né? Ele vende, a empresa vai ter o retorno financeiro. E outro ponto que o produtor precisa ter atenção também é a identificar essas sementes. Às vezes o produtor adquire, mas também não sabe o que está adquirindo. A gente tem um mercado paralelo, e isso não acontece só em semente, acontece em fertilizante também, em que o produtor precisa estar atento aos pontos para você identificar uma semente de procedência ou não. Então, o Ministério da Agricultura ele também regula como que deve ser a embalagem do produto, a rotulagem do produto. Então, o próprio certificado que vem junto com a nota fiscal. Então, o produtor precisa estar atento para realmente saber que ele está adquirindo uma semente do sistema nacional mesmo, uma semente legal. Então quando o produtor acaba utilizando, não necessariamente ele teve o objetivo de utilizar uma semente pirata, ele pode estar comprando o gato por lebre também. Não necessariamente, ele pode sim estar adquirindo um produto que ele acha que é legal e não ser. Então, tem esses dois pontos e a gente precisa estar sempre alertando para que isso não ocorra. E tem algum canal de denúncia para esse tipo de situação? O próprio Ministério da Agricultura faz um trabalho de fiscalização, né? O Corpo de Auditores Fiscais busca justamente tentar, por meio da fiscalização, diminuir essa quantidade não vamos chamar empresas, mas de pessoas que produzem essas sementes piratas, né? Então, é sempre o Ministério da Agricultura, eu tenho as superintendências em cada estado, tem as unidades descentralizadas, então é uma forma, assim, do produtor tá denunciando. E a Abrazen, André, e a APASEM, que é a Associação Paranaense também, nos respectivos sites, criou um canal de denúncia. O produtor pode fazer essa denúncia, inclusive, de forma anônima. E as respectivas associações aí levam essa denúncia adiante, né? Repassam ao Ministério para então fazer essa fiscalização e em se comprovando aí a denúncia tem implicações jurídicas que podem, inclusive, o produtor que comprar ou que estiver produzindo de forma irregular essas sementes pode responder, inclusive, criminalmente. Esse é um ponto de atenção. A campanha ela é nacional, né? Da Abrazen, como o Felipe citou. Aqui no estado ela tem o apoio da APASEM, que é a Associação Paranaense de Sementes e Mudas, né? E da FAEP também. A gente está apoiando essa campanha que começou a ser veiculada agora nesse último mês. E eu acho importante para o ouvinte não ficar um pouco confuso, como eu fico às vezes um pouco, que semente pirata e semente salva são coisas completamente diferentes, né? São diferentes. O produtor ele tem o direito garantido por lei de produzir semente para o seu próprio uso. Então, ele tem uma série de obrigações para obedecer, né? Para produzir de forma adequada e de acordo com a legislação, mas ele pode sim produzir essa semente para utilizar na safra seguinte exclusivamente. Então, a lei que rege essa garantia do produtor é a 10.711, que é a Lei de Sementes e Mudas hoje, e o decreto que regulamenta a lei, que é o 5153, e esses já tem tempos, né? Isso daí já não é uma coisa de agora, desde 2003 a lei e desde 2004 o decreto, né? Então, o produtor precisa estar atento a essas normas de produção de semente para uso próprio também, que precisam, inclusive, ser declaradas ao MAPA. Então, o Ministério da Agricultura ele precisa saber que o produtor está produzindo essa semente para utilizar. A declaração é gratuita e tem que ser feita a cada safra. Então, quando o produtor vai plantar o seu campo de semente, digamos assim, né, ele já tem que declarar essas sementes ao MAPA. André, é importante dizer que a Ana preparou uma nota técnica explicando passo a passo para o produtor fazer essa declaração, e uma nota muito didática, e já está disponível ali no nosso site. O amigo produtor pode acessar ali na seção de serviços que a gente colocou, Ana? Isso mesmo, está na seção de serviços. Ah, maravilha! Bom, mudando um pouco de assunto, gente, não sei se vocês já notaram, mas o Senar Paraná está com um novo site de cursos. Muito bonito, muito bonito. Bonito, né? Você viu, Ana, o site novo? Eu vi, bonito, você viu, Luiz? Funcional. Eu vi, muito bonito. Atrativo.
Rapaz, para você achar o curso, às vezes você sabe que o Senar tem aquele curso que vai se adequar à tua atividade, mas você não sabe bem ao certo qual o título que tem aquele conhecimento que você precisa. Com esse site vai ficar muito mais fácil você procurar. Lembrando apenas que agora, por questão da pandemia do coronavírus, os cursos presenciais aí estão suspensos aí até a segunda ordem. Mas você pode botar lá, tem um recurso que é assim, me avise quando esse curso estiver disponível. Você pode deixar ali o seu e-mail, o seu telefone, que a gente entra em contato com você quando tiver uma turma disponível aí perto de você. Então você pode entrar no nosso site, o www.sistemafaep.org.br, na aba Senar/cursos, e encontrar aí esses cursos, ou então procurar o sindicato rural da sua cidade, o escritório regional do Senar mais próximo. Achei bem bacana ali, André, que é possível o interessado em fazer o curso pode fazer uma busca por área de interesse, né, pelo curso específico. Então acho que isso facilita bastante a vida de quem está querendo capacitação. E tem até um canal via WhatsApp, aí se você tiver alguma dúvida, você manda ali pro WhatsApp que o pessoal responde você, né? Eu não sei, eu tenho leiteria, mas não sei se esse curso aqui é para mim. Olha, pergunta, se tem dúvida, pergunta que a gente vai te responder na medida do possível e você vai fazer a formação aí mais adequada para sua necessidade. Outro tema aí que está nesse boletim informativo, que é importante, às vezes o pessoal aí não se atenta, o que é muito perigoso, é o perigo dos raios, gente, das descargas atmosféricas. Na primeira quinzena de agosto, nós tivemos um caso fatal lá em Loanda, um produtor e 30 cabeças de gados aí foram vitimados por um raio. E tem nessa edição do Boletim Informativo uma matéria falando aí dos cuidados que você pode tomar, que você deve tomar, para evitar acidentes desse tipo. Lembrando que quem está no interior, quem está na área rural, está muito mais sujeito a um acidente desse tipo do que quem está na cidade. 26% dos acidentes fatais com raios acontecem na área rural. Então, vamos ficar atento, ouvir o barulho do trovão, aí já começa a recolher as coisas, que não é brincadeira isso, gente. Bem, é isso, meus amigos, vamos ficando por aqui. Queria agradecer aí a presença dos nossos convidados, agradecer aí você, ouvinte, pela paciência, pelo carinho. E se você tem interesse de ouvir outros episódios desse podcast, você pode acessar o nosso site, www.sistemafaep.org.br, ou as nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook e também no nosso aplicativo para celular. Então, continue com a gente e até semana que vem. Obrigado!